Paz seja convosco. Hoje eu venho conversar com os irmãos a respeito de uma pregação a qual muitos dos irmãos têm sido usados por Deus através de revelações, através de sonhos, através de pregações, as quais o Senhor tem tocado no coração de cada um desses pregadores, homens e mulheres de Deus, que estão alertando sobre a vinda de Jesus Cristo. Mas muitos dos mesmos pregadores, eles têm esquecido de pregar com ênfase sobre um pequeno detalhe, ao qual esse pequeno detalhe é a chave de todo o desenrolar dessas pregações que Deus tem dado aos seus servos nos dias de hoje. E essa chave, ela abre essa possibilidade de nós vermos ao nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda dele, e abre a possibilidade de que nós venhamos ser arrebatados. Este pequeno detalhe, essa chave, chama-se santidade. A palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém o verá. Muitos pregadores nos dias de hoje não pregam santidade porque confundem santidade com doutrinas, com usos e costumes de homens. Muitos pregadores não pregam santidade por medo de ofender os irmãos que estão dentro da igreja, que são colaboradores da igreja, e têm medo de perder as suas ovelhinhas. Muitos pregadores não pregam santidade porque têm medo de tirar do comodismo as pessoas que contribuem na obra. Muitos pregadores não falam sobre santidade porque não vivem em santidade, porque vivem no segundo, no terceiro casamento. Mas aí o que vai acontecer? Vai vir algumas pessoas aqui nos comentários e vão falar: para que carregar, irmão, um jugo mais pesado do que possa? Porque Jesus, quando carregou a cruz, ele levou por nós todos os pecados. Hipócritas! Se assim fosse, por que Jesus teria deixado em Mateus, em Marcos, em Lucas, em 1 Coríntios, tantos alertas que ele é contra o segundo casamento, sim. E eu não venho dizer só de segundo casamento. Eu não venho dizer de doutrinas de homens. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que é feito para o Senhor deve ser feito com ordem e decência. Tem que ser feito com ordem e decência no falar, no pensar, no vestir, no se comportar. Porque todas essas coisas, elas fazem parte do nosso testemunho. E qual é o testemunho que você está dando de cristão? Porque eu vejo igrejas cheias, igrejas abarrotadas, mas as igrejas as quais não pregam o verdadeiro evangelho de Cristo. As igrejas as quais final de semana fazem festa disso, festa daquilo, que não tem edificação nenhuma, a não ser caminhar o povo cego cada vez mais para o abismo. E você, amado? E você, minha amada? A qual o Senhor tem se revelado e tem mostrado que cada vez ele está mais perto. Você tem preparado o seu povo falando que eles precisam ser santos? Que eles precisam ser separados do pecado? Que eles precisam viver em santidade? Que eles precisam sim carregar a sua cruz? Que eles precisam sim pagar o preço
Ou você tem falado que Jesus vai voltar, que Jesus está às portas? Se prepare, ore e jejue. Mas você não tem pregado santidade. Você não tem pregado que são poucos aqueles que presenciarão e farão parte do arrebatamento, porque são aquela minoria que estão se distanciando do pecado, ainda que a sua carne fale que sim, que querem viver no pecado, mas você tem exortado, ou simplesmente você tem passado a mão na cabeça, porque para você o que interessa é uma igreja cheia, porque senão o que vão falar de você? Ou você é daqueles que não prega santidade, porque senão final do mês, começo de mês, não vai ter dízimo, não vai ter oferta? Ou você é daqueles que não prega santidade, porque não quer ver ninguém de cara feia, senão no seu aniversário ou finais de semana, os teus membros não vão te levar uma lembrancinha. Ei, você está focando errado, meu amado, minha amada. A palavra do Senhor diz que nós não devemos temer aquele que mata o nosso corpo, mas antes devemos temer aquele que pode matar o corpo, que tem toda a autoridade sobre o nosso corpo e a nossa alma para lançar no fogo do inferno. E o que você tem pregado? Você tem pregado o conformismo, que você estando dentro de uma igreja você é salvo? Ou você tem pregado a santidade, o arrependimento? A palavra do Senhor diz que aquele que muito é dado, muito lhe é cobrado. E a palavra do Senhor também diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Então, você que é líder, pastor, uma alma vale mais que o mundo todo. Então, muito lhe é dado. Então, vigia no que você está pregando para essa alma. Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Anuncia que sem santidade ninguém verá o Senhor. E que nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Não só dentro da igreja, não só em dia de culto. Dentro de casa, no nosso falar, no nosso agir, no nosso vestir, no nosso caminhar, com quem nós andamos, o que nós vemos na TV, na internet. Em todos esses momentos nós devemos ser santos, porque os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. E você, líder, você foi colocado como pai de todas essas almas que você está cuidando. E você vai ter que prestar conta com Deus de todas essas almas. E para que o sangue dessas almas não venha a ser requerido das suas mãos, eu te convido hoje, anuncia a santificação, porque Jesus está às portas e sem santidade ninguém verá a Deus. Paz seja convosco.